Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e os nossos convidados de hoje são muito especiais, porque é um casal amigo que eu conheço já tem um tempo e fez muita diferença na minha própria vida, viu, gente? Então, e eu queria muito que vocês conhecessem também, porque eles têm um trabalho em São Bernardo muito lindo com as famílias, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da história deles hoje. Então, sejam muito bem-vindos, Adriano Araújo e Shane Araújo. Tudo bem? Boa tarde, né, Michele? Boa tarde para todos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Uma honra, né, estarmos aqui com você nesse momento, dia preparado, né? Preparado por Deus mesmo. E a gente já estava falando dessa vinda já tem um bom tempo, que aconteceu hoje. Que bom, né, que chegou esse dia. Deu tudo certo, uma alegria muito grande. Para vocês compartilharem um pouquinho da história. E o que é mais interessante, quando a gente se conheceu e vocês me contaram um pouquinho como que foi o encontro de vocês, esse encontro pessoal, que é tão impactante que a gente tem com o Senhor Jesus. Aí eu pensei, essa história precisa ser compartilhada com muitas pessoas, porque a gente se identifica tanto com os testemunhos e o nosso coração, ele parece que ele está mais aberto, né, quando a gente ouve outras pessoas testemunhando. Sim. Então, para começar essa nossa conversa, vamos lembrar desse dia especial, como foi o encontro pessoal de cada um, esse momento com o Senhor Jesus na vida de vocês? Bora lá, vamos lá, Adriano. Primeiras damas, Primeiras damas. Eu sou cavalheiro, né? Primeiras damas, né, meu tá amor? Bom. Bom, vamos lá. Eu não vim de uma família cristã praticante, porém, aos 17 anos, uma grande amiga começou a falar de Jesus para mim. Na escola, a gente fazendo magistério juntas. E como é importante os jovens não terem vergonha de compartilhar, né, sua fé, o que crê. E eu era muito debochada, era muito escarnecia. E ela investiu e acreditou em mim, me convidou para ir num retiro de carnaval, bem nessa época. E eu acabei não viajando com a minha família naquele ano de 97 e fui ao retiro. E lá eu fui quebrada, porque eu cheguei lá com muitos preconceitos e muita resistência no meu coração. Eu era da época, eu andava de skate, então eu era do rock, né? E aí cheguei lá com uma camisa com uma folha de cheia de folha de maconha na camisa, de bermudão, com tênis cheio de silver tape, e assim, com uma postura bem agressiva, tipo assim, se falarem alguma coisa para mim, eu meto o pé daqui. E foi então que, naquele retiro, quem estava ministrando era o pastor Gilberto, né, que é diretor de Jocum Brasil. E ele estava ministrando e o jeito com que ele falava, a forma como ele apresentava Jesus, né, não apenas como uma religião, mas como alguém que a gente deva se relacionar, aquilo me impactou muito. E ver também a alegria, né, daquelas pessoas da Igreja Metodista, ali no Vale Paraíso, que foi a minha primeira igreja, ver as famílias brincando, se divertindo, com uma coisa muito saudável. E ali eu percebi que eu não conhecia aquele mundo. Eu falei, eu não conheço esse mundo. E aí ali eu rasguei meu coração, o Gilberto gastou tempo comigo, sentamos debaixo de uma árvore, e ali eu questionando ele sobre vários assuntos, e ele com muita paciência. Então foi um tempo assim que Deus realmente me cercou, né, no ano de 97, e eu entreguei meu coração para Jesus naquele retiro de carnaval. Depois tive várias experiências para com que eu conseguisse me firmar, mas foi através de pessoas que não olharam a minha aparência, que não olharam para o que eu estava vestida, ou mesmo a forma como eu falava, mas elas viram além, né? Elas viram, e eu falo que quando o Gilberto olhou para mim assim a primeira vez, eu falei, esse não é um olhar de um homem.
existe algo muito forte, né? E ali eu senti o amor de Deus pela primeira vez. Então, resumindinho, aí essa foi o meu start. Depois, um ano depois eu me batizei, tive uma experiência fortíssima dentro de uma boate, lá em Búzios, né? Onde Deus abriu os meus olhos espirituais para que eu visse um demônio dentro da boate. E ali, eu saí dali sabendo que eu nunca mais pisaria num lugar daquele. Depois, logo daquele momento, eu falei, eu quero mesmo seguir. E aí, em maio, 15 de maio, minha avó partiu e dia 18 de maio eu me batizei. Então, foi uma imersão, assim, muito, muito forte, né? Foi minha família, ninguém cristã, muita resistência, mas eu fui totalmente cercada, né, pelo Senhor. Uau! Então, essa que é a minha parte. História! Bora E a lá. sua conversão é nessa época também? Mas foi nessa época, né? Você foi em 1997, né, amor? 97, 98. Eu fui em 1998. Então, a minha história foi que minha família, parte de mãe, católicos, né, mas não praticantes, já na parte do meu pai, uma família espírita. Tinha gente do kardecismo, gente da Umbanda, né, até do Candomblé. Então, cresci num ambiente de gente religiosa, né? Gente que tinha realmente assim esse lado da espiritualidade. E eu, seguindo meus pais, meus avós, tios, eu fui com eles em todo lugar. Aí me dediquei na carreira, né, de jogador de futebol, comecei no trabalho de base, até me tornei profissional, né, depois no Palmeiras. E todo esse tempo no futebol, eu fui evangelizado pelos Atletas de Cristo. A importância do Ministério Atletas de Cristo. Você ouvia da palavra lá porque, centro de treinamento? Porque eu ia em todo canto quando eu estava em casa, mas quando eu ia, né, no centro de treinamento ou eu viajava para jogar, então sempre teve os Atletas de Cristo e eles faziam reuniões, né, nos quartos à noite, tranquilo, tal, eles me chamavam, eu resistia muitas vezes, mas algumas eu ia, porque eu era mais desse lado mesmo né, o meu apelido, inclusive o apelido do meu pai, né, no meio do futebol, Pozinho. Então, era o cara do samba, do pandeiro, onde eu ia, Pozinho, vamos para lá, vamos para cá, tal. Então, sempre gostei, né, até hoje, né, dessa alegria de estar junto, desse ritmo do samba, tudo. Então, eu não dava muita atenção, mas aí, ouvindo aqui, ouvindo ali, um dia eu tive uma experiência forte, foi quando, né, o meu pai e minha mãe, infelizmente, se separaram. E a nossa família era linda. Nossa família, a gente não tinha o Senhor, mas era uma família de pai e mãe junto, né? Uma família, pais presentes, os irmãos juntos, eu e meus 2 irmãos, aquela alegria. Então, quando meu pai e minha mãe se separaram, o vazio na nossa casa, nos nossos corações, assim, tomou conta. E meu pai era muito, né, meu amigo, assim, muito chegado. Então, o sentimento que veio no meu coração, no meu pensamento, foi assim, eu não tenho outro amigo que vai substituir meu pai. E foi nesse momento que, né, o Senhor Jesus se apresentou como pai para mim. Eu, no meio do futebol, indo aqui e ali, eu fui jogar numa cidade, lá em Paraguaçu Paulista, que tinha um grupo forte de Atletas de Cristo. Eu não queria jogar lá. Meu empresário, você vai para lá falando, cara, não quero ir, me deu vontade de vir embora, deu tudo errado no começo, eu não queria ficar. Isso já em 1998. Mas aí foi lá que meus amigos, vamos para a reunião. Aí teve um dia, Michele, esse dia foi fatal. Eu saí do treino e falei, não vou por essa rua que eu vou encontrar aquele homem chato que vai me chamar para ir para a reunião dos Atletas de Cristo. Eu não vou, eu vou pela outra rua. Tirei a camisa, coloquei assim na cabeça, sabe? Para passar despercebido. O cara assim. não me vê mesmo, eu lá pro outro lado. Michele, na hora que eu vou na outra rua, tô andando sozinho, a rua vazia lá no interior. Quem que aparece numa rua paralela, Michele? O homem. O homem. Adriano! Te reconheceu na hora. Adriano, rapaz, olha, eu queria te ver hoje, rapaz. Vai ter uma reunião assim, assado. Adriano, vou lá te chamar. Eu, no orgulho, você não precisa me chamar, não. Deixa que eu vou. Não, então tá bom, te aguardo, te espero. Aí eu pensei, se eu não for, ele vai encher minha paciência. Então eu vou lá. Fui na reunião, me trataram bem. Fui numa outra, vem Adriano, tá bom. Até que chegou um dia, que foi 13 de fevereiro de 1998, na Igreja Batista, lá em Paraguaçu Paulista. Eu estava ali ouvindo a palavra, uma irmã veio e trouxe a palavra e falou, olha, Deus vai falar com você hoje.
E eu pensei, Deus vai falar comigo nada, né? Eu estava ali, mas por dentro, tá bom, recebi, mas... E aí foi quando eu abri a Bíblia, né, onde ela apontou, eu comecei a ler, e aí eu tive uma experiência que ali eu vi realmente, né, a realidade do amor de Deus pela minha vida, que quando eu comecei a ler, aquilo começou a ser dito, né, assim, sabe, como se fosse, eu creio, hoje eu sei, né, o Espírito Santo falando para mim aquilo, eu já não conseguia mais ler nada, iluminou tudo. E eu comecei a chorar, um choro da alma mesmo, né? E todo mundo olhando, ninguém entendeu nada, mas eu estava chorando, e aí eu levantei, não fui lá na frente, né, entregar a vida para Jesus, não teve o apelo, eu não vi. Eu sei que na hora que eu saí daquela igreja, eu falei assim, eu não sou mais a mesma pessoa. E eu creio que aquele dia, se foi o dia que eu percebi que eu nasci de novo, porque quando eu saí, eu falei, eu era o mesmo por fora, mas por dentro meus valores já não eram mais os mesmos. E dali em diante, 13 de fevereiro de 98, foi que eu comecei, cheguei, avisei para minha família, avisei para meus amigos, olha, agora, né, eu sou de Jesus. E todo mundo querendo ver, e agora o dia de Jesus, que maluquice é essa, né? Porque eu não estava no Planalto, lá no bairro que moro, né? Que você conhece bem. São Bernardo do Campo, ABC Paulista. São Bernardo, e a galera queria me ver, como é que é agora o Dri tá indo para a igreja? E aí, quando eu voltei, depois de 6 meses, a galera viu que realmente eu estava com Jesus mesmo. Estava caminhando, comecei a falar do Evangelho, tudo. E graças a Deus, ao longo desses anos, depois, né, muitos meus amigos, família e a minha própria família que estava destruída, né, todos foram... O Senhor tem se apresentado para a vida deles, né, através ali da minha vida, porque também a gente não tinha uma referência ali. E o Senhor falou, não, eu vou mudar a sua vida e os outros vão ver. É um farol ali, né? Então eu dou glória a Deus por isso, porque só Ele poderia fazer uma obra dessa, né, na minha vida, no meu coração e na minha família. Lindo demais. Como que foi o chamado para se tornar, né, um missionário, trabalhar na obra, no reino do Senhor? Porque a história que vocês contaram realmente é bem impactante. Houve uma transformação bem grande na vida de cada um, né? O pastor Adriano era jogador de futebol, a Shane, né, estava naquela final da adolescência, vários, nessa fase são tantos, né, tantos projetos, tantas dúvidas que a gente tem também. E o Senhor Jesus se apresenta e muda tudo. E como que foi, então, para seguir, né, e aceitar o chamado dele para a grande, né, comissão aí, a nossa missão, Né? essa grande comissão? Bom, vou partilhar um pouco da minha vivência, mas logo quando eu terminei o magistério, eu iria fazer direito e tinha ido morar com uma amiga no Rio de Janeiro, em Copacabana, procurando emprego e tal, para fazer a faculdade. Mas foi bem nessa época que o Senhor se apresentou, e aí eu conheci o pastor Gilberto, e no próximo retiro, de 97, 98, ele veio ministrar novamente e ele me desafiou a passar algumas semanas na casa dele, que era a base de Jocum Contagem, né? Quem não conhece, Jocum é uma organização missionária que chama Jovens com uma Missão, e é uma missão que já está em muitos países, né, do mundo e tal. E aí, quando ele me convidou, minha família, né, imagina, não conhecia, uma menina de 17 anos, mas minha família liberou e eu fui. E lá começou o processo de Deus na minha vida, onde eu conheci a missão, fiquei hospedada na casa deles por algumas semanas. E quando eu saí dali, eu já sabia que eu iria voltar. E realmente eu voltei em julho, eu voltei para fazer ETED, que é a primeira escola que se faz na missão, onde eu fiquei 5 meses, né, em Belo Horizonte, em Contagem. E ali começou um processo de Deus, onde eu realmente não fiz a faculdade e mergulhei no trabalho missionário. Depois, no ano de 99, eu voltei para minha cidade, porque Deus falou para mim que iria salvar minha família e eu precisava estar lá, precisava servir minha igreja, também estar perto da minha família. E foi quando a minha mãe converteu, conheceu o Senhor, né, se comprometeu com o Senhor Jesus e se batizou. E ali eu tive a certeza de que Deus
nosso primeiro campo missionário é a família, né? E ali começou um processo. E no ano de 2000 eu voltei para a missão, voltei para Jocum, para fazer a escola de estudos bíblicos, né? Também de forma integral. Passei o ano em Curitiba, na base de Jocum Curitiba. E ali o meu primeiro projeto foi vivenciado, porque eu não existia o período prático, que eram 2 países, que era para o Nepal e para Moçambique. E, na época, eu achei que eu não iria, porque era uma viagem cara, enfim. Mas o Gilberto, ele vai ouvir aqui essa reportagem, com certeza. O Gilberto, o primeiro missionário, foi o primeiro que ofertou na minha vida. Uau. Às vezes a gente pensa que missionário não oferta, né? Que não ajuda, não. Os jocumeiros ofertam. E o Gilberto falou para mim, você vai sim, eu tenho certeza que Deus quer te levar. E ele mandou uma oferta, a primeira oferta que eu tive para esse projeto. E aí, então, em janeiro de 2001, eu fui para Moçambique com uma equipe de 6 pessoas para servir a base de Jocum lá, servir a nação. Então, foi a minha primeira experiência missionária, ainda solteira. Então, o sangue jocumeiro ali, minha igreja local sempre me apoiou, quero aqui honrar a minha igreja, a Igreja Metodista do Vale Paraíso, toda a liderança da época que me apoiaram, me enviaram, né, me cobriram em oração, com finanças. E, assim, eu tenho eterna gratidão por todos aqueles irmãos que acreditaram numa menina roqueira, doida, meia desmiolada, né, que chegou lá, foi acolhida, recebida como filha, e eles acreditaram no que Deus tinha para minha vida. Então, aqui, ó, amo vocês, viu? Grande beijo. Que lindo. Coisa linda, amor. E eu fui, né, no futebol, conheci o Senhor, continuei jogando, e depois tive a oportunidade de evangelizar também jogadores, onde joguei tudo, até que chegou um dia que... onde eu ia, Deus começou a usar pessoas para falar comigo, ó, Deus tem um chamado ministerial na sua vida. Eu falei, creio que aqui, né, no futebol, tudo, estou jogando. Mas teve um dia que eu estava no campo de futebol, o treinador falando, e novamente aquela voz dentro de mim, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, me falou, o que você está fazendo aqui ainda? Aí eu olhei para o time, olhei para todo mundo, fui para casa, numa crise, veio uma irmã, levou uma palavra para mim, falou, explica essa palavra para mim, Dri, que eu não entendi. E quando eu li a palavra... eu vi que a palavra era para mim, né? Que realmente o Senhor estava me chamando, né, para fazer a obra, não porque era errado jogar futebol, mas porque ele tinha pressa e contava comigo. E eu ouvi, fui tomado por aquela certeza, né? Tomei a decisão, falei com meus pais, na época foi difícil para meus pais, para meus amigos, para minha família, né? Não vai deixar o futebol, você chegou até aqui, virou profissional, tanta gente quer isso, você virou profissional no Palmeiras, foi jogar em outros lugares. Eu falei, mas eu creio que o Senhor está me chamando para recomeçar. E aí eu me lembro que meu avô, né, que está na glória hoje, meu avô era um ateu e através da nossa vida, minha vida, a vida dos meus irmãos, ele também conheceu Jesus. Meu avô me apoiou, meu avô amava futebol, apoiou, falou, não, filho, faz o que Deus está mandando você fazer. Uau! E aí eu fui, né, fiz, e aí foi nisso que realmente comecei lá a trabalhar na obra, até ali no próprio Planalto mesmo, São Bernardo, tudo, e fui estudar na Metodista, teologia. Foi né? se preparar. Fui me preparar, falei, já que o senhor quer, então eu como um atleta, né, então eu sei que tem que, agora um atleta de Cristo, então tem que me preparar. Quando eu fui fazer teologia, aí estudei com um amigo da Shane, que era da mesma igreja, Bruno Couto, casado com Ludmila, pastor lá hoje, né, da Centenário da Metodista, né, lá em Teresópolis, e ele me chamou para ir para um retiro lá em Teresópolis, da igreja deles. E aí, quando eu fui, teve a oficina de missões. E quem estava dando aula era a Shane. E eu tinha conhecido ela aqui na faculdade, que ele tinha me apresentado 2 vezes a Shane na faculdade. Sim. Né? E eu errei o nome dela, chamei ela de Xena, encontrei ela, pai do Senhor, Xena. Fiquei muito brava. E ela ficou brava comigo, Michele, mas aí ela me deu atenção, aí Sim. que eu fui parar na cidade dela depois. Quando eu fui, né, para a aula de missões com oficina, foi lindo, ela tinha voltado de Moçambique. Se apaixonou tudo. pela professora. Aí eu vi a aula, aquela coisa toda, aí eu brinco com o pessoal que eu fui o melhor aluno. E gostei tanto do chamado missionário que eu acabei casando com a professora. Muito bem. Gente, que história maravilhosa. Então, vocês se conheceram, a Metodista faz parte dessa história. Faz Nós parte. nos conhecemos na Universidade Metodista. Universidade Metodista.
E foi quando ele errou meu nome, aí que eu parei para dar atenção para ele. Brava, tá? Porque eu sou brava. E falei, meu nome não é Xena, meu nome é Xane. E nisso, no meu nome é Xena, meu nome é Xane, nós passamos o resto do dia juntos, compartilhando. Foi. Eu tinha acabado de voltar da África, então eu estava com muitas histórias para contar. E aí a gente começou um relacionamento, né? Foi, de amizade. Que foi tudo muito rápido. Em 9 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. 9 meses. Nasceu o bebê, né? Gente, que encontro, Foi né? um encontro fatal. Fatal. E já são quantos anos juntos? 24 anos. 24 anos juntos e agora, dia 30, né? Vamos fazer 23 anos de casados, né? Casados. Isso, De 24 casados. anos. Que coisa. 30 E de uma das março. coisas que nos conectou foi, de fato, esse amor, né, pelo Senhor e amor pela sua obra. 2 jovens que estavam abrindo mão de tudo, né, e se Literalmente. lançaram. Nos lançamos. Né, teve muitas dificuldades com as famílias, porque não eram famílias cristãs, Foi. mas também apoiaram, de certa forma. E a gente se conectou mesmo com essa visão, né, de viver esse propósito, chamado Chamado do de Senhor. Deus. E então, nós gastamos nossa juventude ali, recém-casados, né? Foi. Já no Senhor, servindo, cooperando. Aí depois nos unimos com o pastor Fonseca, né, que pudemos servir com ele durante 15 anos em São ali na Bernardo. comunidade em São Bernardo. Então, a gente teve todo aquele período também de sermos jovens na obra, depois casamos, né, recém-casados na obra e permanecer, né, nesse chamado. Eu acho maravilhoso quando o Senhor vai cruzando, né? Vidas, no Verdade. caso, vocês se encontraram ali na Universidade Metodista, também fiz faculdade na Universidade Metodista, conheci meu marido lá também, no Lapa, na Universidade Metodista é um Metodista. cupido. Então a gente vai vendo, né, como Deus cruza vidas para um propósito, É né, verdade, para a missão dele. Bom, queria que vocês agora contassem das experiências que vocês tiveram, depois que vocês se conheceram, como que esse propósito de vida que era comum dos dois se une e vocês, como casal, fazem, né, a partir dessa decisão para cumprir esse chamado de Cristo, agora em família, né, como um casal, como um só, né? É isso mesmo. Bom, vamos lá. Então, nós casamos em 2002 e começamos a servir, né, a igreja local, participando, discipulando, sendo discipulados e discipulando. Mas o nosso coração sempre foi um coração aberto para o mundo, como disse John Wesley, né? O mundo é a nossa paróquia. E a gente sempre teve esse entendimento de que o mundo é uma paróquia. Então, a gente sempre foi muito relacional, sempre gostamos muito de estar com pessoas. Mas havia também um clamor no nosso coração de servir também em outras nações. E em 2009 nós fomos para a conferência da Jocum, a Jocum Família, e lá eles estenderam um mapa do mundo muito grande, do tamanho de uma quadra, e as pessoas deviam ir orar por países. E Adriano foi orar, né, no continente asiático, ali em cima da China, e ali Deus trouxe uma certeza, uma convicção de que a gente pisaria naquela nação, através de orações, de confirmações. E aí, logo depois, o Gilberto, né, nos desafiou a ir conhecer o trabalho na China, porque tinha a ver com esporte, com futebol. Os missionários lá estavam servindo através do esporte, país de perseguição, país comunista, que não pode ser pregado o evangelho. Então, você não pode ter liberdade, ter igreja aberta, né? Você precisa ter um instrumento. O instrumento é o trabalho. E aí, eles estavam trabalhando com futebol. E aí, ele falou, olha, a experiência do Adriano, a formação dele vai ser muito útil. E aí, nós começamos a orar, buscar confirmação. E em 2010, nós partimos para a China com uma criança de 2 anos e 3 meses, né? Nós 3 ali fomos. E, assim, foi algo muito, muito marcante em nossa vida. Algo, assim, que
nos desafiou porque tinha a questão da língua, né? Eu já estudava inglês, mas ele não, então toda a comunicação era eu quem fazia, então isso também era muito intenso para mim, mas de certa forma viver ali, estar ali, ver de perto o que os nossos irmãos aqui que foram para lá, né, também abandonaram suas vidas próprias para servir naquela nação, também foi muito encorajador para a gente. E aí nós ficamos na China e foi um tempo muito, muito especial. Adriano fez vários evangelismos de bicicleta nas aldeias, né? distribuindo o evangelho através de CDs, de mídias. E foi um tempo de muitas, muitas experiências. Mas aqui eu quero assim me focar, porque a gente não tem tempo, são muitas coisas, é sobre a nossa volta da China. A ida foi boa, mas a volta foi louca. E a volta da China, nós perdemos o voo e foi um momento muito angustiante. Os missionários tinham orado por nós para que Deus preparasse anjos para nos acompanhar no caminho. E aí, quando nós chegamos no aeroporto, por causa de uma tempestade, nós perdemos o voo local e, por causa disso, perdemos o voo internacional. Então, isso foi bem complicado. E nesse momento que a gente tinha perdido o voo, eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu tinha que comunicar com eles em inglês o tempo todo, e fiquei pensando, como é que vai ser isso? A gente não tem mais dinheiro, com um monte de mala, com uma criança de 2 anos e 3 meses, meu filho quase que se perde naquele aeroporto de Beijing, foi um momento muito tenso. Visto, né? O nosso visto expirava no dia 9, a viagem era dia 5, não havia voo para voltar naquela época, em 2010, não era uma quantidade grande de voos, e aí foi muito tenso. E aí Deus nos deu sinais que veio uma chinesa e ela me perguntou, você tá bem? Eu falei, não, eu não tô nada bem, eu preciso chorar. Ela pegou e falou assim, olha, eu quero te ajudar, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu perdi o voo, às vezes eu não entendo o chinês do pessoal, então eu tô nervosa. Ela falou, olha, fica tranquila, eu vou ajudar vocês em tudo. Eu falei, qual é o seu nome? What's your name? E ela falou, my name is Serena. Eu falei, opa, é tudo que a gente precisa de serenidade. E a Serena era uma chinesa que morava nos Estados Unidos, se converteu a Jesus nos Estados Unidos, era uma serva do Senhor, e ela nos acompanhou em todo o processo para que a empresa colocasse a gente no hotel e a gente fosse atendida. Ela que fez tudo por nós. Então, ali foi um cuidado do Senhor. Primeiro sinal que um anjo do... Aí eu falei para ela assim, Serena, você é um anjo que o Senhor nos deu, porque os nossos amigos disseram que o Deus ia colocar anjos no nosso caminho, e você é um deles. Então, foi uma experiência muito forte. E aí nós fomos colocados no hotel, não tínhamos previsão de quando teria voo. E aí, nesse hotel que nós conhecemos os iranianos. Meu filho, na época com 2 anos e pouquinho, caiu no saguão do hotel e o Vahid veio e pegou o meu filho, levantou, brincou, né? Tipo, ajudou ele. O iraniano. O iraniano. A família de iranianos que também estava atrasado o voo deles e ficamos no mesmo hotel. Eles também perderam o ficamos voo. lá na mesma situação. E eles também estavam em turismo na China e também estavam meio chateados, né, por causa da situação. E nisso começou a nossa amizade, no saguão do hotel. Nós dividimos ali várias conversas, né? Eles, uma família muçulmana, nós cristãos, família do Irã, né? Que é a única teocracia do mundo, um país extremamente agressivo a nível de fé, fechado, né? Porém, nós vimos que o Irã, nós conhecemos o lado de iranianos que não concordam com o governo, que não apoiam isso e que apesar de seguirem a religião, são abertos, né? Tem diálogo. Então, isso foi muito importante. A ponto que uma das cenas marcantes, que no último dia... Aí eu quero que você conte agora. Tá. No último dia, né, quando íamos voltar, né, para o Brasil... Aí nos despedimos deles, foi bem na época, né? Foi da Copa, né? A Copa 2010. Que foi na África, não foi? Foi na África. do Sul. Aí Xane deu as lembranças, né, para as mulheres, tudo.
porque aí era a mãe, a filha e o pai, né, e o filho. E aí nós de embora, despedimos tudo, aí o pai deles, Seu Abós. seu Abós, né, ele veio assim, se despediu de mim, mas ele me deu um abraço e deu 3 beijos assim no meu rosto, sabe assim, que eu falei assim, De carinho mesmo, parece né? que saiu o poder. Me recebeu como se fosse um filho da família. E aquilo me marcou, né? Eu falei pra Xane, amor, que coisa, amor, seu Abós, né? O senhor me deu um abraço assim, um beijo no rosto, meu, como se fosse filho dele. E isso ficou, né, amor? Aquele... Ficou aquele vínculo. Sim. E aí depois, né, quando nós voltamos, aí continuamos essa amizade, né? Depois de 2010 a 2015, nós mantemos esse contato muito próximo, sempre falando, né, através da internet. Foi. E aí foi quando, em 2015, o Vahid iria casar com a Arezzo e nos convidaram para ir ao casamento. Imagina, e você ir num casamento no Irã, você cristão, sabendo que sua cabeça pode rolar lá, né? E foi assim, aí foi quando a Portas Abertas trouxe ao Brasil, pela primeira vez em 20 anos, a Takush Rosepian, que é a esposa do pastor Reik Rosepian, que foi o primeiro mártir no Irã, o primeiro pastor assassinado no Irã, 20 anos atrás. E a Portas Abertas trouxe naquele ano, naquele período que a gente estava se preparando para ir ao Irã. E eu fui lá, conheci ela, conheci o filho dela, eles moram nos Estados Unidos, e ele me deu uma palavra de ânimo, que nós tínhamos que mesmo ir ao Irã e amar o povo dele. Adriano também participou de um congresso que tinha um iraniano que também deu uma palavra de ânimo, né? Foi interessante, né? Que esse pastor iraniano, ele olhou assim, ele estava desabafando no dia do congresso. Ele falou assim, olha, eu estou muito triste que a gente vem, fala do Irã, fala tudo, e vocês não vão, tal. E eu estava ali. Quando acabou, eu fui lá falar com ele, mas ele ficou numa alegria. Ele falou, você vai... Eu ia em lugares, inclusive perto da família dele e tudo. Ele desacreditou. Gente, então Como era realmente Deus um o animou. Propósito, a gente tinha que ir ao Irã. E aí, então, nós começamos um processo de oração, de preparo. Você ir ao Irã é muito burocrático. Eles, mesmo sendo pessoas de influência lá, foi super difícil para conseguir a liberação, mas conseguimos. Tudo, né? E em 2015 fomos para o Irã. E testemunharam, né? Do amor e da graça com atitude, né? Foi isso mesmo. Eles leram vocês, né? Isso. Nós vamos continuar com a nossa série, mas eu quero assim, testemunhar rapidamente sobre essa nossa ida ao Irã, que foi algo muito marcante para a nossa vida. E muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento com pessoas de outras religiões. Sim. Principalmente muçulmanos, né? Que são pessoas que a gente tem um tabu. Mas a nossa vivência, é claro aqui que a gente não está dizendo que não há diferenças, claro que há, mas a nossa experiência foi muito positiva. Nós fomos muito bem acolhidos, bem recebidos, apesar de ser uma cultura extremamente opressora, né, para a vida da mulher. Para vocês terem noção, quando você entra no avião, quando você entra no território iraniano, dentro do próprio avião você já tem que colocar o hijab, já tem que colocar o véu. Então, assim, é muito monitorado. Se você anda sem véu lá, você recebe repreensão, pode ser preso, né? Mas a família do Vahid, da Mona, do seu Abós, da Dona Zorê, nos receberam muito bem, nos levaram a vários lugares do Irã. E eu tive a oportunidade de participar do Dia das Mães na Embaixada Iraniana, na Embaixada Brasileira iraniana, conhecer a ministra de Relações Internacionais do Brasil no Irã. E, assim, foi uma experiência muito marcante. Ouvir brasileiras que moram lá, que são casadas com iranianos, né, que algumas que vivem uma relação boa, outras não, que apanham dos maridos, porque a cultura do Irã, as mulheres, quem manda são as mães, né? As sogras. Então, se a sogra não gostar da comida da nora, ela tem direito de reclamar com o esposo, e o esposo pode chegar a ponto de bater, de ser agressivo, de ser grosseiro. Infelizmente, é uma cultura muito vivenciada. É claro que não são todos, né? Isso tem mudado, a informação, também as pessoas hoje têm uma mentalidade diferente. Mas o que eu queria narrar
foi sobre uma situação que nós vivemos quando a gente recebeu em casa uma iraniana que teve que fugir do Irã, e nós hospedamos ela uma vez, e ela, na mesa, em volta da mesa, conversando, ela casada com um egípcio, e ela pegou e falou assim pra gente: vocês não tiveram medo de ir no nosso país, no meu país? Porque hoje eu tenho medo do meu próprio povo, né? Porque ela foi perseguida pela própria família. E aí eu contei para ela a nossa experiência. Ela falou assim: olha, Deus ama muito vocês. Eu falei: por quê? Ela falou: você leu o que estava escrito no aeroporto de Teherã? Eu falei: não, porque nós chegamos muito tarde, estava muito cansada, nossos amigos já estavam lá. Ela falou assim: olha, tem uma placa no aeroporto de Teherã escrito assim: condenado à pena de morte, sem direito a julgamento. Quem? Número 1, entrar com entorpecentes. Então, qualquer tipo de entorpecente, droga, você pode ser condenado à morte no Irã. E número 2, entrar com a Bíblia Sagrada. E ela falou: vocês levaram uma Bíblia. Porque a gente tinha uma missão de levar uma Bíblia infantil para uma criança, uma filha de uma brasileira iraniana que é casada com uma pessoa de influência no Irã. E aí nós levamos essa Bíblia para essa menina. Inclusive, essa história até passou, né? No Fantástico. Passou até no Fantástico. Isso. E ela falou, aí na hora que ela disse isso para nós, e o risco que nós corremos de termos sido pegos e termos sido até mesmo condenados, pesou. Mas na hora, assim, veio aquela convicção de como a graça de Deus nos acompanhou. E a gente começou a chorar, eu chorei, a Adriana chorou, ela chorou, porque a gente viu, ela usou essa expressão: como Deus ama vocês, porque Ele não permitiu que acontecesse nada com vocês. Então, foi uma experiência muito forte. Também conheci uma brasileira lá casada com um representante das 3 Forças Armadas do Brasil, e ela me contou que ela presenciou espancamento de mulheres no meio da rua e que não pôde fazer nada, e ela não falava inglês, então ela não podia ajudar. E ela me deu uma palavra de ânimo muito grande, né, de que nós estávamos ali realmente para cumprir uma missão. Então, assim, a nossa ida para o Irã são muitas experiências. No casamento, que a polícia bateu, a gente teve que ser separado, né, porque tinha estrangeiro no casamento, então denunciaram o casamento, e aí foram lá... Por conta da presença de vocês? Por causa da nossa presença. Não pode ter estrangeiro não pode dançar juntos, a gente estava tudo lá, parecendo família. A gente estava dançando com eles como se fosse família. E aí alguém denunciou, a polícia bateu lá, de repente tiraram o Adriano de perto de mim, ele sumiu. Saiu com todos os homens. Tiraram todos os homens do salão, e eu lá não entendendo nada, sabia que estava alguma coisa acontecendo. Depois o tio do Vahid me contou que tinha havido uma denúncia, porque a gente tinha estrangeiro no casamento e os homens e as mulheres estavam juntos. E aí foi quando ele, que é médico, reportou o quanto eles não aprovam essa ditadura militar, né? Essa ditadura opressora do... Religiosa. Religiosa. Né? Uma ditadura religiosa. Começa, militar, né? religiosa, né? Política do Irã. Então, assim, esses momentos foram muito marcantes. Verdade. Mas até hoje nós somos amigos, né? Hoje o Vahid está na Inglaterra, a Mona está na Austrália. Essa semana mesmo foi aniversário do Vahid, conversei com ele. E nós conseguimos, acima da religião, acima de todas as diferenças, viver o amor. Né? Amor, e Deus é amor, né? Que maravilhoso, que testemunho incrível. É isso mesmo. E com tantas experiências, hoje vocês têm um trabalho ministerial, né? São pastores lá em São Bernardo. Conta então para o nosso ouvinte o trabalho de vocês em São Bernardo. Ok. E no meio de tudo isso, né, nós cremos nisso, né, nessa missão. E a gente ali em São Bernardo, a gente tem feito um trabalho, né? Desde, como Shane falou, desde 2002, né? Que ela é do Rio de Janeiro, Teresópolis, mas Deus nos guiou para estarmos lá em São Bernardo. Então, trabalhando em 2002, né? Até agora lá em São Bernardo, estamos no ministério, trabalhando, né? Ali como responsáveis há 7 anos, chama Comunidade Casa do Pai. E a gente está ali ensinando, né, os irmãos a aprendendo a amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como o Senhor nos ama, né? Trabalhamos com esse
trabalho mais de perto ali com o pessoal, pregando o evangelho, ensinando, discipulando também, né, as famílias, os jovens, as crianças, para que a gente seja aperfeiçoado, né, segundo o caráter de Jesus, né? Esse crescimento que não para, que só vai terminar quando a gente estiver na glória. Então nós temos trabalho, né? Então estamos lá crendo que o Senhor nos colocou e com esse coração, né, sempre disponíveis para estarmos ajudando onde o Senhor nos levar, onde tem essas necessidades, temos contatos, temos amigos, que sempre estamos ali ofertando, né, em missões. Hoje, como igreja, a gente oferta no Egito, a gente oferta lá em Senegal já há muitos anos, e outros trabalhos também, né, que temos amigos ali com necessidades, porque nós cremos realmente que o nome do Senhor Jesus ele tem que ser conhecido nos 4 cantos dessa terra. Amém. E com tantas experiências, né, vocês puderam experimentar e sabe da importância Correto. que 2020, a Igreja de Cristo tem que ter, né? Eu esqueci de isso contar, né? Mas a nossa última experiência missionária, o Adriano teve em 2016, né, em Moçambique, Foi. junto com o pastor Gledson, lá da Igreja Base Forte em Guarulhos. Guarulhos. Um grande abraço aí para vocês Abraço, também. meus irmãos queridos. Então, são parceiros, amigos, o Gledson e a Paula. E então, em 2016, ele esteve em Moçambique também servindo. E agora, em 2020, eu estive também no Senegal e na França, né, em Paris, visitando uma grande amiga. E a gente pensa que os países da Europa não precisam do evangelho, né? Pelo contrário, eu acho que essa minha última vivência, eu vi que a Europa precisa até mais do que os países africanos. Que, graças a Deus, existe um olhar, existe um investimento. E muitos missionários vão para os países da África, mas a Europa, ela precisa de discípulos de Jesus ali, porque é um país extremamente frio, são países onde as pessoas realmente resistem ao nome de Jesus. E eu tive uma experiência fortíssima. Eu fui entregar uma literatura para uma senhora que estava tomando uma taça de vinho num bar, num pub, e ela, quando ela viu que era o nome de Jesus, ela simplesmente me expulsou do bar. E o barman foi e mandou que eu saísse. Eu falei para ela, mas é só um gift para a senhora, é só um presente. Ela me olhou com cara de raiva, com uma expressão extremamente de revolta, e mandou com que eu saísse. E eu tive que sair como que escorraçada daquele bar. Que triste, então, né? assim, você vê... Já lá no Senegal, a gente foi tão bem recebido, tão... Né, as pessoas estão mais abertas, né? para ouvir, mesmo sendo um país muçulmano, Sim. que o Senegal é. Então, assim, a gente percebe como a gente precisa olhar o mundo com o olhar do Senhor mesmo. Muito bem. Então, para a turma conhecer mais do trabalho de vocês lá em São Bernardo, tem contato, rede social, Sim, da Casa do Pai? Temos, da comunidade Casa do Pai em São Bernardo, né? Temos lá no Instagram. O meu nome, né? Adriano Araújo, também no Instagram. Xane Ferreira, né? Xane Ferreira. Nós estamos ali e são bem-vindos, né? Para conhecer o Senhor conosco, continuarem conhecendo o Senhor conosco, né? A gente precisa deixar um beijo para os nossos filhos também, né? Deus, que estão sem também servindo dúvida. conosco nesses anos, ministrando louvor, sendo ali parceiros com a gente. Então, um abração para o Abner e para a Sâmia. Abner e para a Sâmia, beijo né? para eles. Abração para os irmãos da comunidade Casa do Pai, né? Que tem ali servido junto com a gente, porque sozinho a gente não conseguiria. Então, nós estamos ali juntos, família, trabalhando. Né? É uma família, a família do Pai, né? Parte do corpo de Cristo, né? Que trabalhando maravilha. juntos. Uma alegria ter vocês aqui, gente. Então, fica já o convite para uma próxima oportunidade, porque são tantas experiências e histórias. Tivemos uma série muito especial com esse casal querido, pastor Adriano e pastora Xane, eles que são de São Bernardo do Campo. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado você, obrigado, né, a todos. Nosso beijão, que o Senhor abençoe. Como diz a palavra, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não desanimem, povo de Deus, não desanimem. Isso aí. Essa mensagem maravilhosa, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até a próxima entrevista. Até. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.